Opa, e aí, beleza? Pessoal, eu adoro manhwas onde o protagonista ele é bem egoísta. Ele não é nem vilão e nem é anti-herói, ele é bem egoísta mesmo. Eu espero que vocês gostem desse top 5 e deixe suas recomendações se você quiser alguma coisa também que eu recomende. Os próximos vídeos eu tô pensando em fazer temas únicos, tipo assim, temas só do protagonista, tipo como por exemplo, manhwas onde o protagonista ele é o rei demônio, manhwas de luta, escolar também eu vou fazer, uma tonalidade só, igual geralmente eu faço regularmente, né, pra vocês aí, vocês adoram também, né. Eu sei que não dá tanta view, mas eu gosto de fazer, é meu estilo de fazer também, eu gosto que vocês se interessem em vários outros estilos, mas eu não fico sempre só nos únicos, né, eu vou pra vários também, igual eu faço geralmente. Esqueleto guerreiro. Quando a gente é criança, a gente começa a formar sonhos na nossa infância, mas todos os nossos sonhos são destruídos na fase adulta. Kim Seo-jun tinha todo o plano da sua vida formado na sua cabeça. Fazer 4 anos de faculdade, ficar os 2 anos obrigatório no exército, e fazer 2 anos de mestrado e terminar sua faculdade para se tornar um professor. E por fim, viver uma vida tranquila. Seo-jun, aos 28 anos, ele finalmente conseguiu concluir essa fase da sua vida. No começo ele era um acumulador de dinheiro, porque ele não podia gastar. Mas a sua ganância de ser rico fez ele procurar meios para ficar rico. Isso fez com que ele investisse em criptomoedas. Mas a bolsa, ela é pior do que qualquer monstro, fazendo Seo-jun perder toda a sua renda de anos, simplesmente em segundos. Depois de mais uma derrota na sua vida, ele ainda teria que levar sua turma para um passeio no museu. E sua cara de derrota era tanta que a professora substituta, mesmo doente, teve que fazer o papel de responsável pelos alunos. E caminhando como um zumbi, pensando até em pedir demissão, Seo-jun vê um aluno adentrando uma área restrita. Não querendo mais uma bronca na vida, ele resolveu ir atrás desse aluno para poder tirá-lo de lá. E ao avistar o aluno, ele viu que a tumba estava em ruínas, e Seo-jun fez de tudo para convencer o aluno a sair de lá de dentro. O aluno disse que estava procurando objetos amaldiçoados dentro daquela tumba. Seo-jun, percebendo que não conseguiria convencer aquele aluno a sair dali de dentro, e agora era o aluno que teria que convencer o Seo-jun a sair de lá de dentro. Mesmo o aluno falando que aquele tesouro era amaldiçoado, Seo-jun só estava pensando em pagar suas dívidas, e ele pensando que era um peido para quem está cagado. Pena que a maldição veio cedo demais, levando Seo-jun a pagar a sua penitência cedo demais. Por ele perturbar o rei daquela tumba, ele recebeu 3 punições: ir para um mundo desconhecido, passar por várias provações de vida e morte na sua vida, e ele teria que caminhar entre os mortos pelo resto da sua vida, assim transformando ele em um jogador. Enquanto Seo-jun passava pelo seu julgamento, um homem estava sendo emboscado, mas aquele homem acabou sendo surpreendido porque ele acabou sendo esmagado pela bunda de Seo-jun. Seo-jun, sem entender nada do que estava acontecendo, ele percebeu que ele estava jovem, e um grupo de pessoas estava tentando matar ele. E ainda tinha umas vozes em sua mente dizendo que agora ele podia invocar a pessoa que ele acabou matando e esmagado. Mas tudo que ele pensava naquele momento era correr. Ele acabou tropeçando em si mesmo, e Seo-jun iria morrer de novo. E ele pensa o quão triste sua vida era. Mas nesse momento de dor, ele acabou despertando como necromante, e tudo que ele matasse, ele poderia invocar. Uma jornada pós-apocalíptica. Não se sabe em que década é essa. A única coisa que sabemos é que o mundo virou de cabeça para baixo. Com a destruição dos valores que mantinham as pessoas racionais, o lado selvagem das pessoas apareceram. Isso deu início ao apocalipse. Feng, ele é um contrabandista. Ele é uma pessoa que vende tudo que o cliente precisa, em troca de uma pequena quantia de dinheiro. Ele estava passando em uma vila que estava sendo atacada por bandidos. Uma mulher possivelmente seria violentada. Feng oferece para ela os seus serviços, mas ela não tinha dinheiro. Como ela não poderia pagar, então ela que se vire. Os bandidos se sentiram ofendidos e acabaram matando aquela mulher. E eles eliminaram o cavalo de Feng. Se eles não tivessem mexido com Sheng, talvez eles estariam vivos. Um por um, Feng eliminou eles. Como um contrabandista, Feng ele era acostumado a lidar com pessoas perigosas, mas isso só é um ofício do trabalho. Depois de eliminar aqueles insetos, Feng resolveu fazer um acordo com as pessoas que seriam vendidas como escravo pelos bandidos. Se eles dessem para ele um cavalo, água e comida, Feng não iria incomodar eles. Feng, mesmo sendo uma pessoa extremamente forte, ele não gostava de dever nada a ninguém. Então ele pagou por tudo aquilo que aquelas pessoas deram para ele. E seguindo sua vida, passando alguns anos na sua jornada nesse mundo cruel, Feng acabou fazendo o seu nome. E foi vender um produto para mais um dos seus clientes. Não importava o quão asqueroso você era. Se você pagasse, ele iria te ajudar. O grupo que ele ajudou há anos atrás, agora todos estavam mortos. Mas negócios são negócios. Ao receber o seu dinheiro e entregar as armas que foram dadas para aqueles que o contrataram, mas o dono daquele lugar queria criar um laço com Feng, tentando subornar ele com uma das suas escravas sexuais. Mas ele não era um tipo de pessoa burra, pois ele viu que ela estava com uma faca em sua mão.
Como o gordão viu que o Feng não estava levando muito a sério aquela cena, então ele resolveu ter uma luta de faca com aquela garota. Mas aquela pessoa acabou usando uma arma contra a garota. Se ele soubesse, talvez ele não teria feito isso, mas Feng, ele leva muito a sério as promessas. Então ele acabou protegendo aquela garota, deixando ela concluir sua vingança. Depois que o chefe morreu, eles começaram a se degladiar. Mas Feng não tem nada a ver com isso. E agora ele irá para a próxima venda, levando o caos junto com ele. Regressou do século 21, através de uma noite assombrosa. Nessa noite caótica, que nenhum carcereiro iria esquecer, um guarda foi feito de refém por um dos prisioneiros. Todos os guardas presentes sabiam que tudo que aquele preso falava era verdade. Ele realmente iria matar o seu refém. O prisioneiro ele era viciado em uma droga potente, por causa da sua abstinência que ele estava fazendo aquilo, ao ponto de tentar perder a sua vida por causa de droga. Como os guardas não poderiam dar droga para ele, já que ele é um preso, eles tiveram que esperar. Por sorte, o esquadrão de situações difíceis chegaram para controlar aquela cena, mas até eles ficaram pasmos e surpresos com aquele preso. Como o prisioneiro começou a fazer uma contagem regressiva e temendo pela vida do guarda, eles resolveram dar um tiro nele de aviso. Mas a dopamina no corpo dele era tamanha que ele nem sentiu aquela bala de borracha, e cada vez mais a contagem ficava mais próximo do zero. Mas por um milagre aquele preso ficou calmo e desmaiou. E todos ali presentes pensaram que a bala de borracha afetou algum nervo dele, fazendo ele desmaiar depois de um tempo. Mas os curiosos resolveram olhar as câmeras de segurança, mas o que eles iriam ver iria chocar sua imaginação. Ao olhar nas câmeras, um dos guardas viu um caroço de arroz passando entre as grades de uma cela e batendo em várias paredes e por fim acertando com precisão o braço direito do preso. O supervisor perguntou de quem era aquela cela. O guarda viu na câmera e disse que a cela era do taoísta, mas era impossível, já que essa cela era 200 metros do local. Era impossível até mesmo para um artista marcial como ele. Essa prisão não era uma prisão normal. Ali era onde os artistas marciais iriam para pagar pelos seus crimes. A Pung Gae, ele tinha uma técnica chamada Dedo Divino, que fazia ele arremessar objetos pequenos com uma precisão avassaladora. E o detentor dessa técnica, que era Pung, ele era um justiceiro que seguiu princípios de Buda, usando as suas artes marciais para lutar contra o mal. Mas ele usou as suas artes marciais em pessoas inocentes. Mesmo o socorrista falando que ninguém morreu apesar de todo mundo ali estar desmaiado, os ossos de alguns acabaram sendo quebrados. E por causa disso ele foi preso. Mas por que um homem tão forte como ele aceitava ficar preso? Pung seguiu uma jornada de autopunimento, pagando pelos seus crimes para evoluir o seu corpo mais e mais de nível. Fazendo coisas boas, ele iria melhorar o seu Ki e avançaria para o próximo estágio, que é o rejuvenescimento. E como ele salvou o guarda na prisão, o seu tempo seria diminuído. E foi assim que ele concluiu sua aprovação, alcançando o seu rejuvenescimento. E agora saindo da cadeia. Eu sou o Lorde Demônio e estou sendo alvo das minhas discípulas. No esplendor do inferno haverá choro e prantos. Mesmo os pecadores implorando por perdão, até amaldiçoando o próprio diabo, isso não adiantará nada. Em meio ao choro e ao desespero, ele renasceu dentro do jogo que ele jogava, no corpo do vilão dos vilões, o Rei Demônio Bai Jingling. Nosso prota relembrou os acontecimentos do enredo daquele jogo profano. Ling, ele era um vilão extremamente ruim, um ser desprezível que controlava suas 3 discípulas como ferramentas. Ele também matou seu mestre a sangue frio. Para manter o assassinato do seu mestre em segredo, ele utilizou uma técnica proibida para executar todos os membros da sua seita. Como uma pessoa sobreviveu, Ling agora virou um fugitivo. E no fim do jogo, Ling utilizou da identidade como mestre da sua antiga seita para lutar contra os mestres mais fortes. E foi uma luta bem difícil para ele. Quase que ele perdeu a sua vida no processo. Entretanto, ele utilizou seus 1000 anos de cultivo para sobreviver àquela batalha. Ele conseguiu vencer, mas ele ficou muito ferido. Só que mesmo ele se tornando um ser mais forte, ele perdeu 1000 anos de cultivação. Esse é o enredo do final do jogo. Nosso prota, ele acabou ficando pasmo. Ele se lembra que Ling, no seu auge, ele estava no estágio de imortalização. Mas agora, ele está no estágio mais fraco e patético possível. Porém, ainda ficaria pior. A sua terceira discípula iria envenenar ele por causa de uma manipulação que ela recebeu da sua segunda discípula, para convencer a terceira a envenenar Ling, porque se desse errado, Ling mataria ela. Esse é o pior cenário possível para ele reencarnar, já no fim do jogo. Como a sua terceira discípula ela era mais devota a Ling, por sorte isso gerou um sistema, e tudo que ele teria que fazer era convencê-la a recuperar sua devoção por ele. Olha, eu vou parar por aqui porque esse mangá é bem novo, né? Então, tipo assim, eu não quero dar muito spoiler, mas eu quero deixar com vocês aí para saber se o Ling vai conseguir convencer ela e se ele vai conseguir recuperar o seu poder, né? Já que ele tem um sistema, famoso sistema. Minha vida de funcionário público renascida no mundo estranho. Há muito tempo atrás, o Rei Demônio iniciou a sua invasão. Com a sua força avassaladora e a sua maldade surreal, ele conquistou todo mundo.
Os humanos presenciaram o medo e o desespero, mas o rei demônio cometeu o maior erro da sua vida. Ele atacou a única vila que não deveria ter atacado, a vila daquela tribo. Anos depois desse acontecimento, 3 jovens estão frente a frente com um dragão. Mas eles não estão com medo do dragão. Na verdade, eles estão tirando pedra, papel e tesoura para ver quem vai matar o dragão. Ben Burgblade, ele reencarnou nesse mundo. Tudo o que ele queria era ter uma vida tranquila. Só que ele nasceu naquela vila, onde os guerreiros vivem o máximo possível da sua vida, matando monstros por diversão. Mas ele não queria essa vida. Após terminar aquele passeio com seus irmãos, ele resolveu ir até o seu pai, que era o chefe da vila, e pedir para o seu pai para ele ir para a capital imperial. Só que o seu pai não deixou ele ir, já que a sua vila ela era protetora da humanidade. O seu pai fala que Den ele era muito forte para ficar brincando de aventureiro. Como ele pediu com educação e não funcionou, Den resolveu ir numa caverna cheia de monstros. Mas enquanto ele estava lutando contra os monstros, o seu pai, vendo a sua ambição de sair da vila, o seu pai decidiu arrumar uma reunião às pressas com os anciões para colocar Den como novo chefe da vila, já que para você virar chefe, você precisa ser o mais forte de todos. Mesmo Den sendo o mais novo dos 4 filhos, e além dele ter a super força da família, ele podia usar magias extremamente fortes. Den ele era tão forte que com 12 anos ele já conseguia matar dragões. Mesmo ele ainda não conseguindo bater de frente com seus irmãos mais velhos, em breve ele vai conseguir superá-lo. Mas enquanto seu pai estava falando isso, Den ele já havia fugido da vila e deixando para trás vários monstros, como uma garantia, já que ele pegou o dinheiro do cofre da família. E o seu pai, para testá-lo, resolveu mandar seus irmãos atrás dele. Den sabia os pontos fracos e fortes dos seus irmãos, e ele também sabia que seria impossível ele sair de lá sem um bom plano. Ele só estava fazendo isso porque ele precisava cumprir uma promessa na sua vida passada. Uma promessa de viver uma vida tranquila, mas a vida dele não vai ser tranquila.